O Arte e Letra de hoje recebe Denise Kuzminski, autora de Reencontro, um relato autobiográfico cheio de emoção e da luta de uma mulher e mãe. O Arte e Letra volta já. Denise, obrigada por sua presença. O seu relato é autobiográfico, deu para perceber bastante, né? E foi um ato de coragem no modo de nós pensarmos. E, ao mesmo tempo, um desabafo. Como é que foi o fator decisivo para você produzir esse livro? É que é uma história que, na verdade, eu não queria que passasse em branco. Eu queria registrar, queria deixar os meus descendentes, é o meu legado. E queria eternizar minhas palavras, porque é uma história que não é tão simples, não é tão comum. Não é nada comum, não é? E no livro não dá para contar todos os pormenores, é um resumo das minhas emoções. Realmente, ao ler, eu senti assim, eu gostaria de saber mais coisas, né, a respeito da história. Mas você deixa a gente, como leitor, para nós irmos preenchendo, não é? Aquelas emoções todas que você passa. Foi muito difícil para você tomar a decisão de fazer esse relato? Era assim, eu fazia uma terapia de família, inclusive, e eu tinha um caderninho. E nesse caderninho eu ia anotando as frases que eu e minha terapeuta trocávamos, que eu achava mais interessante. E durante o dia eu trabalho muito no carro e eu deixava o caderninho do lado. Eu ia anotando um monte de coisas que me vinham à cabeça. No fim, o caderninho virou um livro, né? Eu juntei todas as ideias e como eu gosto muito de escrever, para mim me fez bem. Porque eu acho que eu organizei um pouco. Foi uma terapia também, né? Uma catarse, a gente pode dizer. É verdade. Quanto tempo você levou na produção? Então, acho que como eu trabalho em outra área e escrever é um hobby, eu não tenho muito tempo. Então, era mais de fim de semana, mais nas madrugadas. Então, demorou mais ou menos um ano. E depois... Até que não demorou tanto. Mas depois eu tive que reescrevê-lo, porque eu tive que tirar algumas falas, porque como toca a vida de muitas pessoas, eu tomei o cuidado de falar mais sobre mim. Então, eu tive que reescrevê-lo. Então, daí foi mais um ano e todas as fotos que estão no álbum também demoraram. Então, deu uns 2 anos, mais ou menos. Bom, o seu relato começa mais ou menos ali em torno de 1975, não é? Uma época do auge da ditadura, da repressão. Na sua história, você desenha, né, um cenário entre a restrição social, política daquela época e a restrição da educação e do comportamento. Era assim que os jovens se sentiam? Como é que era ser jovem nessa época, nessa repressão toda? Tudo era proibido, a imprensa, qualquer demonstração de liberdade. Nós vivíamos sobre o AI-5, né? E tudo se fazia escondido e não se conversava muito com as pessoas, com a família, sobre nada, sobre sexo, tudo era no escuro mesmo. E as moças, acho que deveriam sofrer mais ainda nesta época, né? Lógico. Nada se podia fazer. Você passou esse tipo de coisas também? Não, passei, porque era fruto de uma época, não só de uma família ou de outra, né? Foi realmente o cenário de fundo. De uma época que hoje os jovens acho que nem conseguem imaginar. Eles parece não têm nem história, ideia. Né? Com a liberdade que se tem hoje. Exatamente. E a mudança foi muito radical, né? Muito radical. Nos últimos anos. Verdade. Houve algum fator assim cultural que tenha provocado o que aconteceu a você, esse relato todo? Eu acho que era um modo... Esse problema, quando aconteceu, a gente não sabia como resolver. Eu acho que quando surgem situações inesperadas, ninguém vem com manual de instruções. Não. Então, assim, não foi feito o ideal, hoje eu concordo, mas foi feito o que era possível naquela época. Então, eu começo até o meu livro com uma frase da Cândida Boimec,
que ela é até coordenadora do Fronteiras do Pensamento, que quando ela me disse essa frase, quando ela ouviu minha história, ela falou: Denise, foi feito o que foi possível mesmo. Então, eu acho que essa é a melhor frase que eu consigo resumir. Com as restrições da época e tudo mais, né? A pressão familiar, não tinha outra saída, né? Tinha que ter uma saída honrosa, na realidade. É que, na verdade, essa decisão foi porque, naquela época, um lar se constituía de pai, mãe, filhos e uma mãe casada, não se pensava em mãe solteira. Não, produção independente jamais. Jamais. E uma vida sem um pai, jamais. Então, quando eu me vi sem o pai da criança, sem essa questão de dar a ele um lar, eu achei que não haveria possibilidade, como eu iria criar sem tudo isso? Hoje, não. Hoje tem mães sem pais, tem mães solteiras. Mesmo naquela época também houveram mães solteiras, não quer dizer que não houveram. Mas era muito mais complicado. Eu queria dar para uma criança um lar melhor do que eu poderia ter dado. Naquela ocasião. E você era muito jovem também, né? E foi pensando também em dar uma chance de vida melhor, fazer essa criança viver e dar para ela condições melhores do que eu poderia dar. Quer dizer, sempre foi pensando nisso, entende? Realmente você pensou nele, né? Pensou no seu filho. Uhum. Você é pedagoga de formação e trabalhou, acho que uma boa época, com crianças, com educação. Como foi essa fase da sua vida? Porque quando aconteceu isso, eu estava fazendo psicologia, fiz um semestre e depois eu fiquei na casa desses senhores de idade até dar luz. Eu tive que trancar a faculdade e quando eu estava lá, eu pensei em depois estudar, voltar a estudar, trabalhar. E a minha mãe era pedagoga e como eu admirava muito o trabalho dela, e como eu gostava de criança, estava perdendo uma criança, eu falei, acho que esse é o caminho. Então, eu acompanhava, eu dei aula no jardim de infância, a idade do meu filho. Então, eu cuidava me comovi quando eu li essa parte. Eu cuidava também. das crianças pequenas, e imaginando o que meu filho estava fazendo naquele momento. Que alguém estava com ele também naquela situação. E cuidava dessas crianças como uma mãe. Eu tive muita ligação, hoje eu vejo eles grandes, então foi um momento de super emoção. E depois, com o tempo, meu marido trabalhava em outra área, ele precisou da minha ajuda na área de confecção e eu acabei indo fazer marketing, vendas, publicidade. Mudei, porque também na nossa época, pedagogia era também o caminho. A gente não tinha opções de profissão. Muitas como opções hoje. Não, era lidar com crianças, escola. Então hoje, um pouquinho tarde, eu faço um monte de coisa. Não, tarde nunca é tarde. Eu escrevo, eu danço, eu sou representante na área têxtil, trabalho com jovens também, estilistas, mas as crianças, agora eu tenho os netos, né, se Deus quiser. De outra forma, você lida com elas, né? Você trabalhou, não sei se trabalha ainda, na Unibis, que é uma organização que presta assistência educacional e formativa a crianças, a jovens, adolescentes. Você ainda continua lá? A Unibis presta assistência a 1.500 famílias carentes e eu trabalho na área de serviço social. E eu não tenho muito contato com as crianças que também frequentam a Unibis, só em festinhas, quando eu vou assisti-los. Aliás, uma graça. Mas não dá para fazer tudo, né? Então, eu trabalho ao lado das assistentes sociais que prestam assistência a essas famílias necessitadas. Mas você continua na Unibis? Sim, sim. Bom, na sua relação com as crianças e os jovens, né, nessa época em que você lidou com eles, você já falou alguma coisa a respeito, mas era sempre um reencontro com a imagem do seu filho? Como é que é? Eu sempre tive uma vida dupla, né? Em casa, quando eu abraçava minhas filhas, quando eu ia dormir, eu rezava por essa criança também. Então, eu sempre estive feliz com as minhas filhas, que eu tive também, momentos ótimos com elas, mas sempre lembrando dele todo dia, carregando essa imagem. Você sabia que era esse um menino? Não eu soube sabia. depois, muitos anos depois. Eu não sabia porque no parto eu fui anestesiada, então eu lembro do choro dessa criança. Você conta no livro que você sonhou muitas vezes, né? Não, se eu fechar os olhos eu estou ouvindo. O choro. Nunca esqueci desse som. Mas, assim, eu não tive contato, então
eu também não sabia o nome, não sabia se era homem ou mulher. Depois eu soube que era um menino. Daí eu fui tendo 4 meninas, né? As últimas são gêmeas. Quer dizer que beleza. Deus acho que falou para mim, o menino é ele. Né? Eu fui tendo bastante meninas, até ele chegar na hora certa. Né? Depois você continua. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, Denise Kuzminski conta mais sobre o seu lançamento Reencontro. Daqui a pouco, até já. O Arte e Letra está de volta com Denise Kuzminski, autora de Reencontro. Denise, só para nós retomarmos, né, o que nós estávamos falando, o seu livro relata uma gravidez que você teve jovem ainda, né, bem jovem, naquela época, e você acabou dando o seu filho, encaminhando para a adoção, porque não havia outra saída. Como você disse, era a solução possível naquele momento. Daí eu gostaria que você relatasse um pouco, e tem a ver, logicamente, com o seu título, como é que foi o reencontro? Como é que você soube onde ele estava, quem ele era? Em poucas palavras, conte para nós. Eu tentei esse reencontro antes desse momento. Mas acho que o nosso momento não é o momento de Deus, acho que não era a hora. Quando ele era pequeno, eu contei para o meu marido, eu procurei vários advogados para tentar reaver. E muitos me desaconselharam, porque pela lei uma família já o tinha registrado. Mas se eu quisesse ir aos tribunais e ser invasiva, eu poderia tentar. Então, pensando bem, eu tive que tomar outra decisão, a de não reavê-lo. E para cuidar da felicidade dele e da paz familiar. Eu não podia, quando ele era pequeno, chegar, oi, sou sua mãe. De repente, que a vida dele já estava toda estabelecida. E eu acho que eu não deveria fazer isso com a família que tão bem o acolheu, né? Certo. Então, já foi outra decisão, a de não ir atrás, mas meu marido falava, eu tenho certeza, um dia ele vai te procurar. Acredita nisso. Nossa, tenho certeza. Seu marido falava, um dia ele vai te procurar, mas eu não... Eu deixei meu nome de solteira para ver se ele se acontecesse alguma pista, né? Mas daí um dia, por meio dessa entidade, ele conseguiu, porque ele soube depois também, com 30 anos, que ele era um filho adotivo, né? Depois que o pai dele havia falecido, o pai adotivo, daí ele começou a fazer uma pesquisa e por meio da internet, a santa internet, ele me localizou. Olha que beleza. Só que ele tinha o mesmo nome que o médico que passou a família. Então, quando ele telefonou para a Unibis, eu achei que era recado que o médico queria falar comigo, não ele. E eu fiquei muito assustada, não sabia o que era, porque aqueles anos todos se passaram, eu não tinha falado. Daí meu marido foi perguntar para o médico o que estava vendo, ele falou, não sou eu, quem está procurando é o filho dela. Olha. Daí os sinos tocaram no céu. Imagino, nossa. Para mim, os sinos tocaram. Um reencontro maravilhoso, né? E eu telefonei para ele, a gente se falou por telefone, eu fiquei até assustada com a voz rouca dele, de um homem. Eu achei que ele era aquela criancinha que eu tinha deixado, né? Sua imaginação ficou, né? Então, a gente marcou de se encontrar 2 dias depois, que ele estava em viagem, numa pizzaria em São Paulo. Quando eu ouvi, eu logo reconheci, porque ele achei parecido comigo. E a gente se abraçou. E nosso jantar não foi jantar, né? Eu imagino. Porque foi muito emocionante, não descia nada. Nossa, emoção pura, né? Você traz no livro a foto de várias mães, né, com os seus filhos. Por que foi umas fotos bonitas, né? As mães abraçadas com os filhos ou beijando os filhos. Por que você resolveu fazer
Porque encaixes aqui. Embora eu estava distante dele, ele não saiu do meu pensamento todos esses anos. Então eu procurava ele em todos os lugares que eu passava. Eu procurava, ia numa praia, eu procurava alguém parecido comigo, alguma criança, ia num cinema, ia num shopping. Nossa, que pressão. Supermercado. Não? Nossa. Então eu estava com as minhas filhas abraçadas, cuidando e sempre procurando. Será que é esse? Será que é aquele? Então essa procura me fez eu ficar muito ligada nesse sentimento de mãe e filha, e tanto que eu registrei muitas imagens na minha cabeça. E eu quis passar para o livro algumas imagens de pessoas que são muito importantes para mim. Na verdade, eu fiz 30 fotos, quer dizer, com 30 mães e filhos diferentes, mas só... Você aproveitou algumas, não todas, a editora né? que selecionou por uma questão de fotografia, que quem tirou as fotos fui eu. Né? Você mesma fez as fotos, beleza. Não, foi muito gostoso participar imagino. do momento de emoção de mãe e filha e eu lá poder... clicar para o meu ótimo. livro. E essa capa, hein? Como é que foi a escolha dessa capa? Na verdade, eu tinha outra escolha, de duas mãos se dando. E daí o dono da editora me passou essa capa, ele falou que acreditava muito, que achava que essa reproduzia muito a história. E eu fiquei muito chocada quando vi essa cadeira. Porque... realmente, foi a sensação que eu tive também. Falei, o que tem um reencontro com uma cadeira sem duas pernas? Eu também, eu levei um susto quando vi, de tão real que ela é. Porque sou eu que falta um pedaço. Passou uma pode boa ser eu, parte pode ser minha vida. Uma boa parte da sua vida, não é? Que faltou... meio em desequilíbrio. Faltou um pedaço e vai... Assim, por mais que o reencontro foi maravilhoso, Isso que passou já... essa perda de não ter visto ele crescer, acho que é a falta do pedaço na cadeira. Então, a editora inteira me incentivou. Eu tenho uma filha arquiteta, ela falou, não, mãe, tem que ser essa, tem que ser essa. Porque ela é instigante mesmo, você fica pensando, né? Então, eu acabei optando também pelos outros, né? Foi uma capista boa escolha. Que fez através da editora. Você acredita que a arte e a vida andam juntas? Porque a vida é a arte do encontro. Eu acho que a vida é a arte do encontro em todos os sentidos. Às vezes tem alguns desencontros, né? Tem desencontros, como teve. Mas no final teve um reencontro que foi feliz. Hoje, o que é que você considera primordial para ser uma mãe? O que você pensa a respeito disso? Você tem 4 filhas e teve esse filho também anteriormente? Na verdade, são 5. 5. Eu acho que boa ou ruim depende de como a gente encara. Às vezes a gente olha uma mãe dando bronca, ela está sendo uma mãe ruim. Não, é uma prova de amor também, né? Eu acho que boa mãe é aquela que você tem aquele vínculo com o teu filho, né? E está ligado. Quer dizer, eu acho que esse fio que liga a mãe ao filho é tudo para você poder ser uma mãe. Agora, boa ou ruim depende do dia, depende da hora. Eu acho que a gente tem que fazer tudo o que dá, né? Eu acho que eu fiz tudo para fazer esse meu filho viver e sinto não ter feito a outra parte e agradeço a mãe que continuou esse trabalho. Ele foi cuidado, né? Ele foi cuidado, foi amado. Ele foi, então ele se tornou um homem bacana. Eu acho que essa mãe o papel dela também fez o papel dela. Ele acabou privilegiado, porque tem 2 mães, né? Escuta, assim como a sua história, você acredita que muitas outras jovens passaram por situações semelhantes na sua época? Não, total. Você tinha conhecimento de algumas? Sim. E sempre o aborto era a primeira saída, né? A primeira alternativa. Mas eu senti que essa criança precisava viver. Eu acho que no meu caso, eu não consigo falar por outros, por mim. Pelo menos, eu fico feliz de ter feito essa criança viver. Porque hoje, você acredita que casos como esse seu, se acontecessem hoje, normalmente as pessoas optam pelo aborto, né? É uma pena, porque eu acho que hoje a gente tem mais condições de criar, porque o mundo está bem mais aberto. Quer dizer, eu acho que deve-se tentar ficar com a criança. Assumir, né? Sim, essa maternidade. Assumir em todos os sentidos, e tem muitas ONGs, tem muitas entidades, mesmo na noite do lançamento,
eu até me comprometi com uma entidade que cuida de mães que não possam ficar 6 meses com o seu filho para não abortar. Lógico que tem casos inevitáveis, né? Ou casos de doença grave, ou de malformação, mas eu acho que tem que se tentar de tudo. Hoje existe vários auxílios, mesmo para quem não possa criar. Né? Eu também sou dessa opinião. Inclusive agora nós estamos aí com um projeto, né, que se permita o aborto a partir da 12ª semana. O que você pensa a esse respeito? Eu acho que fica uma dor muito grande. Eu nunca abortei, eu não posso falar exatamente, mas eu acho a dor de quem não cria é muito grande, né? Eu estou falando por mim. Tá. Quer dizer... Mas você não criou, mas você não matou. É verdade. Vamos usar a palavra clara. Isso me você apoia. Deu a vida. Isso me apoia. Você deu a vida. E hoje nós temos tantos casais com problemas de infertilidade. É verdade. Não é? Não sei se pelo estilo de vida que hoje se leva, por algumas outras razões, os casos de infertilidade hoje são muito maiores. E tem tanta gente buscando adotar uma criança, não é? E eu acho assim também saber evitar, né? Sim, e hoje nós temos métodos muito né? mais difundidos, né? Porque a vida está difícil para famílias numerosas. Ah, né? está. Então eu acho que tem que buscar esses recursos, tem que ter informação, tem que ir atrás de médicos e tudo que puder fazer. E antes disso, as pessoas têm que ter muita educação, ter informação, né, para saber como lidar. Eu tenho muita preocupação com as jovens de situação financeira, cultural, um pouco simples, e que engravidam aos 12, 13 anos. Eu acho isso de uma aberração. É uma dor. É uma criança parindo uma criança. É uma dor. É muito triste, né? Falta informação, falta educação, que muitas vezes os próprios pais não têm condições, não é? De fazer. Fora os estupros, que isso, nesse caso também... Eu não posso julgar, mas não, às vezes nem eu. Temos mas que fazer... a pessoa que tem que decidir, né, o que ela sente, se vai ter essa criança, se não vai. Essa prostituição infantil, nossa, terrível. Essa terrível. parte, o governo devia cuidar melhor. Devia. Há tantas instituições, né, como essa também que você trabalha, que fazem esse papel, né? Mas não dão conta, porque é muita gente, não é? Mas uma coisinha só. Você sabe que novelas e filmes já mostraram, né, situações de dramas em que as mães e os filhos são separados por obras do destino. Em algum momento você chegou a projetar o seu caso, assim, num filme, numa novela? Não, eu pensei no livro e, como eu te falei, em deixar o meu registro. Desabafo, Agora, né? o que vai ser depois, eu não sei. Mas, de qualquer forma, o que eu vejo depois dele lançado, eu fui muito procurada por mães adotivas e por mães que tiveram que tomar essa decisão, porque não tem literatura para a mãe que doa. É muito difícil isso. Eu mesma tentei buscar um material de pesquisa, não consegui. Você tem razão, não tenho quase nada. Então, por isso que eu acho que meu livro está levantando, mostrando a dor de quem toma essa decisão. Você tem muita coisa escrita sobre quem acolhe os filhos, e mas não quem doa. E não falando de mim, mas assim, sempre a mãe biológica fica escondida, não se fala sobre ela, se tem um medo. É uma incógnita. É uma incógnita, mas eu acho que a mãe adotiva nunca precisa temer, porque ela teve a chance de ter o vínculo pela vida inteira. E ela criou esse vínculo. Ela criou, né? E a mãe que chega, se for uma amiga, já está ótimo, que é isso que eu desejo com meu filho. Só para encerrar, como eram as orações que você fazia toda noite por esse filho? Eu rezo, desejava saúde, proteção e que ele estivesse em bom lugar e pedia que a gente tivesse um fiozinho ligado. É o que toda mãe quer para os seus filhos, não é? Beleza. Você tem algum projeto novo? Está pensando em escrever mais alguma coisa? Eu tô tentando aproveitar um pouco o que eu vejo na entidade que eu trabalho sobre velhice,
e as minhas visitas a idosos. É um bom assunto, porque a nossa sociedade está envelhecendo, vivendo mais, né? Com os recursos da medicina. E a minha sogra esteve internada antes de falecer numa clínica, que eu convivi muito com ela lá. Foi o pedaço da vida dela que eu mais acompanhei. E eu fiquei assim, chocada de ver que a vida inteira de uma pessoa acaba dentro de um quartinho, com uma cama e um gaveteiro só. Então, mas é a simplicidade da vida. As coisas ficam todas aí. É verdade. Não é? Então, eu estou tentando escrever sobre isso e espero terminar em breve. Ai, que bom. Então, nós nos veremos futuramente. Se Deus quiser. Sucesso para você. Obrigada pela presença. Obrigada pela atenção. Hoje, no Arte e Letra, eu entrevistei Denise Kuzminski, autora do livro Reencontro. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.